A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero conversar com você e com a sua família sobre a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Em Romanos 1,16, Paulo fala daqueles que têm vergonha do Evangelho. Hoje nós vemos aqueles que também são a vergonha do Evangelho. Mas Paulo nos exorta a não nos envergonharmos do Evangelho. E não nos envergonharmos do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus. A mensagem hoje é dirigida ao seu coração, à Igreja Evangélica Brasileira. E esperamos em Deus que esta mensagem possa trazer edificação e despertamento espiritual para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Hoje eu sei que a audiência das crianças vai ser grande, porque eu tenho o prazer de ter Barnabé, certo? E alguns dizem, mas você não vai entrevistar o reverendo Josué? Então seja bem-vindo, reverendo Josué, e seja bem-vindo, Barnabé. É um prazer estar aqui. Também é um prazer estar aqui com o senhor. Pronto. Agora antes de conversar com o Barnabé, você vai me dar licença, porque eu vou perguntar ao reverendo Josué o que leva um pastor a começar a trabalhar com crianças, ou só trabalhar praticamente com crianças. Eu creio que, no meu caso, eu fiz o Instituto Bíblico em Patrocínio, IBEL, e depois fui trabalhar com crianças em Paraíso do Norte. E eu tinha muitas crianças ali na escola, e comecei a desenvolver um trabalho com as crianças, sendo professor de ensino religioso na escola, e comecei a desenvolver esse trabalho com o boneco também. E eu creio que a necessidade é tão grande, e as crianças precisam desse apoio também, e elas se tornam adultas tão rápido, e é a igreja atual. E o motivo foi exatamente esse, de ver as crianças crescendo, o amor delas, e se eu ganho uma criança, eu ganho a família toda. E qual a importância da evangelização de crianças? Crianças efetivamente podem ser evangelizadas, devem ser evangelizadas? A presença de Jesus faz a diferença na vida de um feto e faz a diferença na vida de uma criança. E ela precisa de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, por isso eu tenho que evangelizá-la. E eu não posso esperar ela crescer, porque se eu deixar ela crescer, acontece que alguém vai evangelizá-la em termos, alguém vai falar alguma coisa para ela. Eu preciso falar de Jesus agora, aproveitar. E o texto de Paulo sobre Timóteo, ele fala que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo, desde nenenzinho, desde bebezinho, sabia as sagradas letras. É uma obrigação nossa, pregar o evangelho para toda criatura. E as crianças estão aí, precisam ser evangelizadas, sim. Mas, Barnabé, sim, lá na Bahia, a Noemi está querendo que você conte as suas histórias. Você até tem um CD, eu levei para ela as histórias de Barnabé. E que história é essa de Barnabé? Vai ser um prazer estar lá. Eu não sei se vai dar certo, vai? Talvez dê certo. Eu gosto muito de falar de Jesus. Eu gosto de cantar. E Barnabé, o que mais você gosta de fazer? Eu gosto de contar histórias. E o que mais? Eu gosto de dormir. Mais alguma coisa? Dormir de costa. Mais alguma coisa? Dormir de lado. Mais alguma coisa? Dormir de gruço também. É só dormir? Não, eu gosto de sonhar. Sonhar e dormir, Barnabé. Eu gosto de cantar, contar história. Eu posso contar uma história? Pode, Barnabé. Pode contar. Então eu vou contar. Então conte uma história bem bonita, da Bíblia Sagrada. Então conte. Um certo dia, Jesus estava andando numa estrada e 10 homens chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Estamos todos tão doentes. Eu queria que o Senhor nos curasse. E Jesus olhou para aqueles 10 homens e mandou eles irem mostrar para o sacerdote. Por que mostrar para o sacerdote, Barnabé? É que eles teriam que obedecer. E o sacerdote iria dizer
que eles estavam curados. Estava na lei isso. E eles obedeceram, os 10. E no meio do caminho aconteceu um grande milagre. Um olhou para o outro olhou para um e disse: você está curado, você também. E os 10 estavam curados. Então, sabe o que aconteceu? Um disse assim: agora a gente tem que voltar para agradecer a Jesus. Os outros 9, que nada, a gente já tem o que queria, vamos embora para casa. E foram embora. Já pensou? Só um voltou para agradecer. E ele voltou sozinho, e ele ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu. Mas Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Só você voltou para dar glória a Deus? E naquele dia, Jesus disse para ele: acorde em casca a sua casa, que a sua fé te salvou. Naquele dia, Jesus curou 10 homens de um problema no corpo deles. 10 homens. E só um ele curou da seguinte forma: o corpo e a alma. Jesus deu casca no coração daquele homem. E ele foi embora para casa todo feliz, transformado, não somente do corpo, mas também do espírito, transformado por Jesus. E eu acho que é o melhor, não é? É ser transformado por Jesus no coração. E é isso que Jesus quer fazer com todas as crianças e com os grandão também, com todo mundo. É isso que Jesus quer fazer com todo mundo mesmo, Barnabé. Barnabé, sim, encerre a nossa entrevista aqui agora cantando. A música que fala de Barnabé, todo mundo gosta de ver você cantar sobre Barnabé. Cantar? Então eu vou cantar. Tem violão? Não, não tem violão. Não tem violão, Barnabé. No gogó? No gogó. Já pensou? Não fica bem a gente passar ganho outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Com o fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Obrigado, Barnabé. De nada. Você é um grande boneco de Deus. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos conversar hoje sobre o tema A Importância do Evangelho e basear a nossa mensagem em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos no finalzinho da sua terceira viagem missionária, quando estava indo para Jerusalém levar oferta aos pobres da Judéia. E ele escreve esta carta por 2 razões básicas. Primeiro, porque ele estava pedindo orações da igreja de Roma para a viagem que faria à Judéia. Segundo, porque ele queria que a igreja de Roma fosse a sua base missionária para o seu projeto de ir à Espanha. E, ao mesmo tempo, ele aproveita para fazer uma exposição sistemática do Evangelho de Jesus Cristo à igreja da capital do Império. Nesta carta, Paulo vai tratar de maneira extraordinária e profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas podiam estar questionando por que Paulo escreveria uma carta para expor este Evangelho para a igreja da capital do Império. E talvez alguém pudesse pensar que Paulo ou os romanos pudessem ter alguns motivos de vergonha deste Evangelho. Primeiro, porque a maioria das pessoas que abraçavam a fé cristã naquela época eram os escravos.
Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Segundo, porque este evangelho estava fundamentado na morte e nos ensinamentos de um rabino que havia sido crucificado em Jerusalém como um criminoso. E alguém podia dizer, bom, se este evangelho trata de alguém que foi crucificado, nós não queremos saber deste evangelho. Terceiro, porque Paulo, por esse evangelho, tinha sido preso várias vezes, tinha sido açoitado várias vezes, tinha sido enxotado e expulso das cidades por tumultos populares. Então as pessoas podiam dizer, bom, este tipo de evangelho nós não queremos. E aqui eu gostaria de destacar 3 atitudes em relação ao evangelho. Em primeiro lugar, aqueles que se envergonham do evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Mas há pessoas que se envergonham. Ainda hoje, nós temos muitas pessoas que acham o evangelho radical demais, estreito demais, exigente demais, ou reducionista demais. Querem um evangelho mais light, mais leve, mais amplo, mais abrangente. Um evangelho que não incomode, um evangelho que sustente todo o glamour, todo esse encantamento e deslumbramento que o homem tem com ele mesmo, com as suas obras, com seus feitos, com as suas realizações. É por isso que muitas igrejas já mudaram este evangelho. Abandonaram o evangelho da cruz, abandonaram o antigo evangelho da graça, para abraçarem o evangelho da prosperidade, para abraçarem o evangelho dos prodígios, dos milagres, das curas, das coisas sobrenaturais, não focando mais a cruz, o sangue, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o arrependimento do pecado, a fé salvadora, o novo nascimento, a santificação, a restauração espiritual. As pessoas estão lotando as igrejas hoje, não por causa do evangelho, mas por causa de um outro evangelho, porque há muitas pessoas que se envergonham do evangelho. Hoje, algumas pessoas têm abraçado até mesmo uma nova heresia que está entrando no mercado da fé aqui no Brasil, o openteísmo. Quando as pessoas dizem, não, Deus não conhece o futuro. Deus vive o aqui e agora, surpreendido com você. E aí, este evangelho que mostra o Deus soberano, o Deus que conhece, o Deus que decreta todas as coisas antes delas acontecerem, o Deus que está assentado na sala de comando do universo, eles não, este tipo de evangelho agride o homem moderno, agride o homem contemporâneo, vamos dar uma diminuída, vamos cortar um pouco, vamos amenizar um pouco, vamos pregar um evangelho em que Deus seja parecido com o homem, seja igual ao homem, não seja o Deus soberano que a Bíblia apresenta. Há aqueles que se envergonham do evangelho, e Paulo está denunciando esse grupo, dizendo, eu não me envergonho do evangelho, ainda que por esse evangelho eu seja preso, eu seja açoitado, eu enfrente todo tipo de oposição, eu não me envergonho do evangelho. As igrejas evangélicas desta nação precisam ter esta postura de não se envergonharem do evangelho de Jesus Cristo. Não há outra mensagem a pregar, não há outra mensagem a proclamar, a não ser o evangelho da graça, o evangelho da cruz de Jesus Cristo. Mas Paulo está nos falando de um segundo grupo, aqueles que são a vergonha do evangelho. Há muitas pessoas que não apenas abriram mão ou desistiram do conteúdo do evangelho, da doutrina evangélica, mas se chafurdaram no pântano, no lamaçal das suas quedas mais vergonhosas.
e então escorregando-se nessa ladeira do relativismo moral, se entregaram a toda sorte de práticas pecaminosas que trazem vergonha para o Evangelho. Pessoas que abriram mão da verdade, pessoas que rechaçaram a verdade e pessoas que abraçaram um relativismo moral e se capitularam diante dessas práticas aviltantes e vergonhosas, acabando-se sendo a vergonha do Evangelho. Quantos escândalos, quantos pecados, quantos deslizes, quantas mazelas, quantas coisas tristes para a igreja. Hoje, para nossa tristeza, a igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que por suas virtudes, pelos seus desmandos do que pelo seu exemplo, pelos seus pecados do que pela proclamação da verdade, da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero agora focar minha atenção sobre o terceiro grupo, aqueles que não se envergonham do Evangelho. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. E por que ele diz isso? Primeiro, porque ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. Quem se envergonharia do poder? Não é um poder humano, não é um poder terreno, não é um poder limitado, não é um poder temporal. O Evangelho é o poder de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é onipotente e o Evangelho é a expressão maior deste poder do onipotente. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder de Deus para a condenação, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Notem isso, a salvação não é pelas obras, não é pelo mérito. A salvação não é resultado dos nossos feitos, das nossas virtudes, dos nossos predicados morais. A salvação não é resultado de sacrifícios. A salvação é resultado do Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação. Não há outro caminho para você ser salvo a não ser por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra porta para você entrar no céu, a não ser pela porta que é Jesus Cristo, e o Evangelho é Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo está nos ensinando que não precisamos ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, salvação de quem? Salvação de todos? Não, a Bíblia não ensina o universalismo. A Bíblia coloca um limite aqui. Este poder é o poder de Deus, mas esse poder tem uma limitação. Que limitação? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daquele que não crê. Para o incrédulo, o Evangelho traz juízo e não salvação. Porque aquele que crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então veja você que não há esperança para a humanidade a não ser por meio do Evangelho. As igrejas evangélicas da nossa nação precisam voltar às Escrituras, precisam voltar à palavra, precisam voltar a pregar o Evangelho. É triste perceber que muitos púlpitos evangélicos em nossa nação já não pregam mais o Evangelho, pregam prosperidade, pregam milagres, pregam curas, pregam apenas o alívio para o aqui e para o agora, mas não anunciam este Evangelho que traz perdão, que traz salvação para a eternidade. Nós precisamos voltar ao antigo Evangelho, ao Evangelho da graça, ao Evangelho de Cristo, porque só por meio dele há salvação de todo aquele que crê. Veja você que no Evangelho não há preconceito. É o judeu e é o grego, é o judeu
e ao gentio, é salvação para o rico, e é salvação para o pobre, é salvação para o homem, é salvação para a mulher, é salvação para aquele que mora na cidade e para aquele que mora no campo. Não há fronteiras, não há barreiras, nem de cultura, nem de sexo, nem de filosofias humanas. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse está salvo, este tem a vida eterna. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus. O que significa isso? Significa o seguinte, eu e você somos pecadores. Pelos nossos pecados, nós devemos ser condenados, porque o salário do pecado é a morte. Nós somos culpados, e a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. Mas quando Cristo foi à cruz, Ele foi à cruz como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, todas as suas mazelas, e lançou tudo isso sobre Jesus. Naquele momento, Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Naquele momento, Ele foi feito maldição por nós. Naquele momento, o sol escondeu o rosto e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento, o próprio Pai o desamparou, quando Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu e o seu pecado estavam sobre Jesus. E porque Ele foi feito pecado, a lei exigiu que Ele morresse. Mas naquele momento, antes de morrer, Jesus Cristo dá um brado na cruz e diz, está consumado. Está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. A justiça de Deus foi satisfeita. A lei violada de Deus foi satisfeita. E por isso, aquele que crê em Jesus é justificado, ou seja, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. De tal forma que quando você crê em Jesus, você é justificado. A justiça de Deus é plenamente cumprida e satisfeita, porque então a justiça perfeita de Cristo é creditada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não há mais nada contra você, não há mais nada que condene você, não há mais nada que desabone você, porque Cristo morreu em seu lugar, em seu favor, e transferiu para sua conta toda a sua perfeita e plena justiça. Agora vivemos pela fé. Por isso, nós não precisamos nos envergonhar do Evangelho. Ao contrário, nós nos gloriamos neste bendito Evangelho. Se você anseia, neste momento, entregar a sua vida para Jesus, tomar posse dessa justiça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e agora mesmo receber os benefícios do Evangelho, a graça do Evangelho, a salvação oferecida pelo Evangelho, eu quero orar em seu favor. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que temos de recebermos este Evangelho gracioso, bendito e poderoso, o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho que abre a porta da esperança para o pecador. O Evangelho que salva e salva eternamente. Deus amado, aplique esta palavra no coração de todos aqueles que nos assistem neste momento. Abra, Senhor, o coração. Dá a cada coração agora o arrependimento para a vida e a fé salvadora, para que aqueles que nos assistem possam usufruir os benefícios benditos e eternos do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho da graça. E ajuda-nos a jamais nos envergonharmos deste Evangelho, a jamais sermos a vergonha deste Evangelho, mas a vivermos de modo digno deste Evangelho. É a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes falou sobre 3 grupos de pessoas.
O primeiro, aqueles que se envergonham do Evangelho. E nos mostrou que ainda hoje aqueles que se envergonham do Evangelho da graça e correm para um outro Evangelho. Um Evangelho sem cruz, sem renúncia e sem sacrifício, abraçando o Evangelho da prosperidade e dos milagres, oferecendo aos homens nos dias atuais o alívio para o aqui e agora. Segundo, falou daqueles que são a vergonha do Evangelho. Muitos não apenas abandonaram a verdade do Evangelho, mas caíram na teia da imoralidade, onde o nome de Cristo tem sido blasfemado pelos escândalos. A igreja tem perdido a sua virtude. E finalmente falou daqueles que não se envergonham do Evangelho. E usando o exemplo de Paulo, que diz que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. E nos mostrou que o Evangelho de Cristo é o único meio pelo qual nós somos salvos. Porque é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. E à luz de Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, mostrou o exemplo de Paulo, que diz que não se envergonha do Evangelho, porque nele se manifesta a justiça de Deus. E somente por meio do Evangelho o homem pode ser justificado, perdoado e salvo. Que seja assim na sua vida. Nunca se envergonhe do Evangelho. A necessidade do Evangelho. Esse foi o tema do programa de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Basta ligar para 0800 119 105 ou mesmo acessar o nosso site www.verdadevida.com.br e entrar na nossa loja virtual e adquirir esse um dos mais de 181 programas que até agora aqui já foram veiculados. Também pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça ali o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito direto em qualquer agência do Banco do Brasil, para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Uma sinfonia de gemidos. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Com muita alegria que temos a presença do reverendo Milton Ribeiro, novo diretor executivo da LPC, Luz para o Caminho. Seja bem-vindo, reverendo Milton. Muito obrigado, Daniel, pelo seu convite. Estou aqui hoje especialmente para falar sobre o Cada Dia Natal. Esse tem sido um instrumento há quase 30 anos aqui na Luz para o Caminho, de evangelização e de saudação às pessoas nessa época tão importante em relação à nossa fé. Qual tem sido a receptividade do Cada Dia Natal 2009? Esse ano, o trabalho da equipe Cada Dia tem sido maravilhoso. Nós já passamos os 500.000 exemplares só de Cada Dia de Natal, até hoje, e esperamos mais. Então, muitas pessoas têm usado, além da quarta capa, as igrejas têm usado, Daniel, também algumas pessoas, ao invés de dar um cartão simples de Natal, elas enviam esse Cada Dia para cada uma das pessoas, suas amigas. O Cada Dia Natal, as igrejas ainda podem colocar a quarta capa, porque a data era até o dia 30 e foi prorrogada para que dia? Então, houve uma grande procura e nós resolvemos então prorrogar só até agora, próximo, dia 13 de outubro, até essa data é possível nós mandarmos para as gráficas ou para a gráfica e assim vocês poderem receber, as igrejas receberem o Cada Dia Natal. Então, 13 de outubro é a data limite. E os ouvintes do Verdade e Vida, como é que eles poderão transformar o Cada Dia no seu presente de Natal, no seu cartão de Natal para os seus amigos? Bom, eu vou dar um número agora aqui, passar um número que nenhum dos seus ouvintes, Daniel, vai esquecer mais. 0800, ligação gratuita, 119 105. E todo crente sabe o Salmo 119, 105. Qual é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, 0800 119 105 é o número da LPC. Obrigado, reverendo Milton. E você, a partir de agora, pode ligar para 0800 119 105 e assim presentear o seu amigo com Cada Dia Natal 2009.